Na aula de hoje a gente vai fazer um mapeamento estratégico de beleza da Barbie, ou melhor, da atriz Margot, que interpreta a Barbie. E hoje vocês vão ficar vendo só as minhas mãozinhas aqui, porque a gente vai fazer toda a análise aqui no tablet. E antes de vocês me perguntarem, o aplicativo que eu uso é esse daqui, Sketchbook. Caso você esteja chegando por aqui e é a sua primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional há 9 anos. Esse aqui é meu Instagram para você me acompanhar por lá também, adrianabrito.makeup. E já vou te pedir de antemão, antes da gente começar a nossa aula, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever aqui no canal e também ao lado ativar as notificações para você não perder nenhuma aula por aqui. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer um mapeamento estratégico de beleza, a beleza dessa atriz, que é a que interpreta Barbie, né, a atriz Margot. Então, a gente vai fazer uma análise toda aqui do rosto dela. Para você que ainda não sabe, o mapeamento estratégico de beleza é uma metodologia criada por mim, porque aí eu consigo entregar para as minhas clientes um serviço muito mais personalizado e individualizado das minhas maquiagens. Esse mapeamento estratégico de beleza, feito da forma correta, as minhas clientes vão ter muito mais clareza de qual maquiagem realça mais os traços dela, de qual roupa, qual acessório, qual cabelo ficam mais bonitos, mais harmoniosos para elas montarem o look. Então, aqui, obviamente, a gente vai focar bastante na maquiagem, mas também saiba, né, que o nosso mapeamento estratégico também é válido para qualquer uma dessas etapas aqui da montagem aí do look. Bom, dentro do mapeamento estratégico, né, da beleza, nós temos algumas etapas, né, que seguimos para que esse mapeamento seja feito da forma correta. Vou explicar aqui para vocês rapidamente. Inicialmente, fazemos uma análise inicial, onde vamos, de fato, analisar qual é a sensação que aquele rosto nos passa. Então, é uma análise um pouco mais generalizada. Depois, vamos para uma geometria de feições, onde a gente vai avaliar individualmente cada uma das feições. Então, a gente vai avaliar rosto, queixo, nariz, boca, olhos, de forma geométrica. Então, nós vamos avaliar os tamanhos de cada uma dessas feições, avaliando, então, as proporções de cada uma das feições. Em seguida, fazemos uma análise de coloração. Análise de coloração, nós vamos avaliar o tom, o subtom, o contraste e a coloração pessoal, para que a gente consiga entregar um trabalho completamente personalizado e individualizado para cada cliente ali que sentar na nossa cadeira, para cada modelo também que a gente for executar uma maquiagem. Em seguida, quando nós temos, então, essas 3 análises, né? Análise inicial, análise de geometria das feições e análise da coloração, nós vamos incluir o desejo de imagem daquela cliente. Aquele momento que a cliente vai falar o que ela deseja com a imagem dela, quais são as características que ela quer passar, o que ela quer disfarçar, o que ela quer realçar. Então, vai entrar o desejo de imagem dela. Por isso que eu chamo essa técnica de mapeamento estratégico da beleza, porque dessa forma, seguindo essas etapas, a gente consegue entregar um trabalho completamente personalizado para a nossa cliente. Dessa forma, obviamente, a gente consegue cobrar um valor muito maior, porque a nossa entrega é muito mais alta e a personalização do nosso trabalho também é muito mais alta, certo? E o mapeamento estratégico de beleza, que é a minha técnica, ele é diferente de uma análise simplesmente visagista, porque eu incluí alguns passos a mais aqui, ok? Só para vocês entenderem. E é exatamente isso aqui, esse mapeamento estratégico de beleza, que eu ensino para as minhas alunas lá dentro do curso Jornada da Maquiadora. Dentro desse curso Jornada da Maquiadora, eu ensino para elas todos esses passos de forma muito mais aprofundada, que são mapeamento estratégico da beleza, mas as técnicas de maquiagem, né? Então, passo a passo de todas as técnicas de maquiagem. Então, tem técnicas de olhos, técnicas de pele, técnicas de lábios, enfim, todas as técnicas de maquiagem voltadas para atendimento, obviamente. E ensino também o marketing, que é a divulgação, a precificação, como que elas vão tirar as fotos, editar fotos, como que as alunas vão divulgar o trabalho de forma estratégica, de forma online, de forma offline. Então, aqui no curso JDM é uma formação completa. Então, além de você conseguir entregar um trabalho mais personalizado para cliente, poder cobrar mais caro pelo seu serviço, aprende as técnicas,
as técnicas de maquiagem em si, vou deixar aqui do lado aqui algumas fotinhos de técnicas que a gente ensina lá, que eu ensino para vocês todo o passo a passo lá dentro do nosso curso. Obviamente, utilizando o mapeamento estratégico de beleza. Então, cada modelo que eu faço antes o mapeamento estratégico de beleza. As alunas aprendem, têm acesso, né, ao conhecimento de marketing, que é onde elas vão realmente divulgar o trabalho para conseguirem viver da maquiagem mais rapidamente. Se você quiser saber mais sobre o curso Jornada da Maquiadora, eu sugiro que você clique o quanto antes no link que tá na descrição do vídeo, também deixo fixado para você no primeiro comentário. Lá você vai ter acesso a uma página onde você vai ver tudo que tá incluído dentro do nosso curso. Tem muito mais coisa do que eu falei aqui, obviamente. Então tem muitos bônus, muitos presentes lá para vocês também. E eu sugiro que você faça a sua inscrição o mais rápido possível, porque em breve estaremos fazendo um reajuste do valor desse curso, ok? Então vamos começar com o nosso mapeamento estratégico de beleza aqui, dessa maravilhosa. Vamos lá começar. Vou colocar aqui para vocês essa foto aqui, que foi uma das fotos que eu achei no Instagram dela. E assim, gente, obviamente é muito difícil, né, a gente fazer uma análise 100% certeira, por quê? Ela tá maquiada, né? Então isso já dificulta um pouco a nossa percepção em relação às cores, especialmente em relação a alguns traços também. Mas essa foto aqui que eu achei dela mais de frente, a gente vai conseguir fazer uma análise aqui bem interessante. Só lembrando aqui para vocês, dentro dessas etapas aqui, né, do mapeamento estratégico de beleza, eu vou passar com vocês por apenas algumas, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma análise inicial hoje, vamos também passar por algumas geometrias das feições, mas o mapeamento estratégico ele é muito mais aprofundado, né? E esse aprofundamento é justamente o que você tem dentro lá do JDM, ok? E além disso, o JDM tem o nosso suporte, tem nosso acompanhamento, então é aquele acompanhamento super pertinho. Vou deixar aqui do ladinho para vocês verem também que as alunas falam sobre o acompanhamento, que é realmente um acompanhamento muito individualizado, muito próximo das alunas, tá? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a avaliar esse rosto, fazendo uma análise inicial desse rosto, a gente consegue perceber que esse rosto, nós temos traços, nós temos linhas muito retas. Olha só, a gente tem linhas muito retas aqui nesse rosto. Então, nós temos uma sensação com essas linhas retas. Nós temos a sensação de um rosto mais forte, nós temos a sensação de um rosto mais determinado, de um rosto que traz uma segurança, uma confiança. Então, esses traços mais retos que a gente encontra no rosto são ângulos muito retos, né? Nós temos essa sensação dessas características. Além disso, os traços aqui para mim, eles são traços bastante proporcionais. Eu consigo enxergar um pouquinho os olhos um pouco mais afastados, né? Então, isso aqui a gente também vai avaliar na hora da geometria das feições. Eu consigo perceber também que ela tem o lábio inferior mais grosso, né, do que o lábio superior, então traz um pouquinho assim uma sensação um pouco mais de sensualidade. Nós temos aqui olhos que são levemente inclinados, tá vendo? Traz essa linha assim, mais na diagonal, inclinada para cima, que traz também aí uma jovialidade, traz também uma sensualidade para esse olhar, o que é bem interessante nesse rosto. Temos assim uma leve assimetria, assim, talvez por causa quando a gente vai tirar foto, é muito comum às vezes a gente arquear uma sobrancelha, então pode ser que isso tenha dado essa pequena diferença, né? Esse lado de cá parece ser um lado um pouco maior, tá vendo? Um espaço maior aqui de pálpebra fixa, esse aqui um pouquinho menor, mas de forma geral é um rosto assim bastante bonito, bastante harmônico, bastante simétrico. Em relação aí a coloração, é um pouco difícil a gente fazer essa avaliação, porque como eu disse, é uma foto que ela já está maquiada, mas a gente consegue perceber que ela tem um pouquinho de olheira, especialmente aqui no cantinho interno dos olhos, é também uma região onde já tem linhas finas, tá vendo? Olha, eu vou ampliar aqui bastante, ó. Então, a gente já tem linhas finas aqui de expressão, que muitas vezes em muitas fotos não é revelado, né? Porque passa-se muito Photoshop, enfim, muitas edições. Mas aqui a gente consegue ver que é uma pele bem fininha aqui abaixo dos olhos, que a gente consegue ver uma hiperpigmentação aqui no cantinho, que é completamente normal. Mas o resto aqui do rosto, como ela tá maquiada, não dá pra gente saber muito, né? Em relação aí às hiperpigmentações desse rosto.
Além disso, eu consigo perceber que a gente tem bastante volume aqui nessa primeira parte e na segunda parte. Então, tem um volume grande, né, nessa região e nessa região. Eu tenho a sensação de que a testa dela é um pouco maior, né, do que o restante aqui dos outros terços. Então, basicamente, essa é a nossa análise inicial, né? Então, eu falei para você um pouco das sensações que eu tenho ao olhar para esse rosto, um pouquinho do que eu consigo perceber em relação às cores, um pouquinho do que eu consigo perceber em relação aqui aos volumes também, fazendo uma prévia aí da nossa análise inicial. Agora a gente vai passar para a segunda etapa do nosso mapeamento, né? Do nosso mapeamento estratégico de beleza, que seria então a geometria das feições. A gente vai começar avaliando os terços. E quando avaliamos os terços, conseguimos perceber, de acordo aí com o tamanho dos terços, olha só que interessante. Nós conseguimos perceber que o primeiro terço, ele é o menor terço. Olha que interessante. E o segundo terço, 5,8, terceiro terço, 5,5. Para vocês que têm essa curiosidade de saber, eu medi colocando uma réguazinha aqui mesmo, tá? Essas medidas, obviamente, não foram feitas no paquímetro presencialmente. Só que aqui a gente não quer avaliar o tamanho necessariamente de cada uma das feições. Nós estamos avaliando as proporções, ok? Então, sempre deixo claro isso para vocês. Então, eu peguei todos os tamanhos aqui, eu já vou explicar para vocês o que é cada uma dessas medidas aqui que eu tirei aqui para você. Mas olha só que interessante, o primeiro terço dela é o menor terço. E estranho, né? Porque a gente achava que era o maior terço, mas por que a gente tem essa sensação de que o primeiro terço dela é grande, mas na verdade não é o maior? Porque nós temos um volume muito grande aqui nessa região. Ou seja, quando a gente tem essa sensação de uma testa maior, não é especialmente por causa da altura, mas sim por causa da largura. Então, quando a gente tem uma testa mais larga, a gente tem a sensação de um terço desse primeiro terço ser o maior terço, ok? Por isso que a gente tem essa sensação. Mas olha que interessante, quando a gente tira as medidas, não é o maior terço. O maior terço dela é o terço central, é o segundo terço, tá? Então, T1, terço, primeiro terço, T2, segundo terço, T3, terceiro terço. As medidas são bem próximas, tá vendo? A gente não tem tanta diferença aqui das medidas, não. Mas o primeiro terço, então, é o menor terço. Olha só que interessante. E o segundo terço é o nosso maior terço, onde a gente tem aqui, ó, o nariz dela, né? Então, onde tem o nariz, ele é o maior terço, e o menor terço, o segundo menor, seria aqui o terço inferior. Agora, vamos fazer uma avaliação em relação aqui ao tamanho, né, ali do rosto dela. Então, a gente tem, olha, deixa eu apagar aqui, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nós temos aqui a largura desse rosto, né? O que é a largura, para você que tá aí se perguntando, ó? A largura desse rosto é desse ponto mais externo até esse outro ponto mais externo. Então, isso aqui é a largura do rosto. A largura desse rosto é 12 centímetros, né? E a altura desse rosto, que vai daqui do queixo até a raiz do cabelo, nós temos o tamanho aqui, olha, a altura de 16,5, tá? Então, vou tirar aqui para vocês as camadas. Então, a gente tem uma largura de 12 e uma altura de 16,5. E aí temos então essas duas medidas, e essas outras medidas são as medidas das feições. Então a gente tem aqui a medida do olho, distância entre os olhos, do nariz e da boca. Olha que interessante. Eu falei para vocês na nossa análise inicial que eu conseguia enxergar aqui uns olhos mais afastados. Será que esses olhos são afastados mesmo? Quando a gente pega aqui as medidas, olha que interessante. A distância entre os olhos é realmente maior. Tá vendo? Do que o tamanho do próprio olho. Se o olho tem 2,5 e a distância entre os olhos tem 3, significa que eu tenho olhos afastados. Mas será que esses olhos são afastados mesmo? Como que a gente vai conseguir saber se os olhos são afastados ou se o olho é curto? É aqui nesse momento. Porque quando a gente pega o tamanho do nariz, nós temos o tamanho do nariz exatamente igual à distância entre os olhos, que é essa medida aqui, ó, do nariz é igual à distância entre os olhos. Isso traz para mim o quê? Que a medida que eu vou tomar como referência vai ser essa daqui, vai ser a distância entre os olhos, que é a mesma do nariz. Se eu levo em consideração essa medida aqui sendo a minha medida padrão, tá? Isso daqui já é um pouquinho mais avançado, mas eu vou tentar explicar assim
bem detalhadamente para você, caso você ainda não tenha visto esse tipo aqui de análise. Quando a gente pega uma medida padrão, a gente tem que avaliar de acordo com essa medida, tá? Então aqui, como a gente viu que duas medidas aqui bateram, ou seja, nós temos a mesma distância dos olhos é igual ao tamanho do nariz, nós temos a mesma medida, isso significa que a medida que a gente vai ter como padrão vai ser essa daqui. Ou seja, não é o olho da minha modelo que é afastado. Isso significa que ela tem olhos pequenos. Olha só que interessante. Quando a gente pega a distância entre os olhos, multiplica por 4 para a gente saber qual é a largura do rosto, a largura bate certinho, olha só. Quando a gente faz aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12, é a mesma largura que a gente tem no rosto dela. Ou seja, qual é a minha medida que a gente vai ter como padrão? Vai ser exatamente a medida da distância entre os olhos ou então do nariz. Quando a gente faz 4 vezes essa medida aqui, ó, nós temos então a largura do rosto dela. Ou seja, o que tá pequeno aqui é justamente o olho dela, tá? Então, a gente tem um tamanho, uma largura proporcional, ok? Em relação à distância dos olhos e ao nariz. Então, aqui a gente consegue entender e perceber que o tamanho do olho dela que está pequeno, ok? Próxima etapa aqui, quando nós temos, vou apagar ela aqui novamente. Quando nós temos essa largura aqui de rosto, a altura esperada desse rosto, que é a largura vezes 1,618, que é a medida que a gente fala da medida áurea, tá? Nós temos como esperado a altura de 19,42. Só que essa medida aqui de 19,42, ela é uma medida bem maior do que a própria altura do rosto dela. O que isso significa? Essa diferença significa o quê? Significa que se eu tenho a largura de 12, eu espero ter uma altura de 19,42, só que meu rosto tem 16,5, significa que eu preciso alongar esse rosto, ok? Eu preciso alongar esse rosto, trabalhar no alongamento do rosto. Olha que interessante. Então, a gente vai manter a largura, que é 12, porque tenho duas medidas aqui que bateram certinho. Aqui, a distância entre os olhos e do nariz. Eu vou trabalhar alongando esse rosto, então eu vou aumentar a altura desse rosto. E, além disso, eu vou aumentar também a largura do olho, tá? Porque, como a gente falou aqui, o olho está menor. Então, a gente tem que trazer a sensação de um olho um pouquinho mais largo. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa maquiagem. Vamos começar, então, a fazer, né, a pensar em uma maquiagem para ela. Então, agora a gente fez uma análise inicial, a gente fez a análise da geometria, da feição, especialmente aqui dos olhos, né, e também do rosto. Mas essa análise ela é muito mais aprofundada, né? A gente teria que avaliar também boca, a gente teria que avaliar queixo, testa, enfim. Mas para vocês terem uma ideia de como ficaria, por exemplo, aí a iluminação do rosto dela, tá? Então agora a gente já vai começar a partir um pouquinho já para maquiagem. Olha só como que a gente faria a iluminação do rosto dela. Nós traríamos pontos de iluminação de forma mais concentrada no centro do rosto, para a gente trazer a sensação de alongamento aqui do rosto, ok? Então, dessa forma, trazendo um ponto de iluminação no centro do queixo, aqui no comprimento, no dorso do nariz, um pouco também nessa região aqui da testa, a gente traz a sensação de um rosto mais alongado. É exatamente isso que a gente quer. Aqui, na iluminação que é feita abaixo dos olhos, né, a gente faria primeiro a correção da hiperpigmentação nessa região, que é muito importante, que deve ser feita. E aí, a gente faria também um triângulo aqui abaixo dos olhos para trazer também mais projeção para essa região. Porém, deixa eu só colocar aqui mais uma observação aqui, ó. A gente faz esse triângulo aqui abaixo dos olhos, só que não podemos trazer essa iluminação muito aqui para trás. Por quê? Quando a gente faz essa iluminação aqui, que vem muito para cá, a gente aumenta a largura do rosto. Só que a gente já falou que a largura está
correta, a largura está batendo. A gente tem que trabalhar aonde? No alongamento desse rosto, certo? No alongamento do rosto. Então, eu não posso trabalhar na largura, eu só vou trabalhar no alongamento. Por isso que a gente fez uma iluminação nessa região, iluminação em todo o dorso do nariz, pouco aqui alto dos lábios e também no centro do queixo. A iluminação aqui abaixo dos olhos, ela é feita de forma bem contida, tá vendo? Para que a gente não expanda muito essa iluminação aqui do rosto dela. Então, essa daqui é a proposta de iluminação do rosto. Vamos à proposta de contorno desse rosto. Então, aqui a gente já tem contorno, né? Então, essa daqui foi a minha iluminação e agora a gente já tem aqui o contorno. Olha a diferença, sem contorno e sem contorno com contorno. Sem contorno com contorno. Aqui o contorno, eu coloquei esse contorno nas regiões mais externas do rosto, porque eu não posso escurecer essa região aqui. Porque quando eu escureço essa região aqui, o que eu faço? Eu diminuo a testa, e não é isso que eu quero. Então, eu fiz um contorno nessa região aqui para esconder um pouquinho desses ângulos aqui, mas isso, obviamente, tem que entrar o desejo de imagem da minha cliente, da minha modelo. Não posso simplesmente sair fazendo isso sem alinhar com ela, certo? Só que como eu não tenho o desejo de imagem dela aqui, essa seria a maquiagem que eu faria, tá? Então, só para vocês entenderem isso daí. Porque além de fazer essa análise, tem que entrar o desejo de imagem dela também. Então, aqui, o que eu faria? Um contorno nessa região aqui, para tirar um pouquinho essa sensação desse ângulo aqui muito reto. Então, nesses dois pontos aqui. E também um contorno nessa região aqui, porém um contorno mais na diagonal. Porque dessa forma eu vou conseguir trazer mais alongamento pro rosto dela. Mesma coisa, o blush nessa região aqui, olha, mais pra cima, também na diagonal, eu vou conseguir trazer mais alongamento pro rosto dela. Então, essa aqui que seria a proposta do nosso contorno e da nossa iluminação para esse rosto. Essa daqui é uma das etapas, então, do nosso mapeamento estratégico de beleza pra gente fazer essa maquiagem nessa modelo. Já nos olhos, olha só o que eu fiz. Eu trabalhei com o esfumado, saindo um pouquinho para fora aqui do olho dela, justamente para trazer essa sensação de olhos, né, um pouquinho mais largos. Iluminei aqui um pouquinho, mais no centro dos olhos e também aqui no cantinho interno, para trazer uma sensação de abertura maior do olhar, porque essa parte aqui dela, olha, é bem menor do que aqui fora. Então, essa região aqui da nossa pálpebra fixa, ela também, vou tirar aqui a maquiagem, ela também é um pouquinho mais projetada, conseguem perceber? Então, eu evito a iluminação nessa região para não projetar mais e faço um esfumado subindo além um pouquinho do côncavo, um pouquinho não, né? Um pocão, subindo bastante aqui além do côncavo pra gente trazer um pouco mais de profundidade para essa região. Iluminando aqui no canto interno, a gente consegue também trazer essa sensação de abertura aqui no olhar. Se for necessário também, obviamente, pode colocar um brilho nessa região aqui também. Para a gente trazer mais definição para o olhar, olha só o que eu fiz. Apliquei um lápis de olhos aqui marrom, eu acho muito bonito, eu acho elegante. E para quem tem essa pele clara, cabelo claro, quando a gente traz essa definição aqui para o olhar, parece que o olho salta. Olha só a diferença. Como que tava aqui e com mais definição. Não parece que o olho, ele realça mais, a cor do olho realça muito mais. Então, fazendo essa definição, mesmo que feita de uma forma leve, né? Nesse caso aqui com lápis marrom, a gente consegue uma definição super bonita. Coloquei uns cílios postiços aqui, ó, mais jogado aqui pro cantinho externo, tá vendo? Que ele é um cílios crescente, olha só, ele é um cílios crescente, ou seja, no canto externo ele é maior, porque vai trazer essa sensação mais pro canto externo dos olhos, onde a gente também traz um pouco mais de alongamento para esse olhar, e uma definição um pouquinho maior aqui das sobrancelhas, tá? Porque tava sem nada mesmo, olha, na sobrancelha, tá vendo? Então, trouxe mais um pouquinho mesmo de definição para a sobrancelha. Claro que lembrando, né, gente, isso daqui é um aplicativo, né? Então, tô mostrando para vocês essa maquiagem virtual de uma forma completamente didática. É muito difícil a gente ter os mesmos traços, as mesmas texturas que a gente teria com a maquiagem.
Mas eu realmente espero que essa análise ajude você a entender onde que você vai colocar cada coisa ali da maquiagem, cada produto realmente da maquiagem, tá? Então, assim, às vezes os fios, nossa, tá muito escuro, mas é justamente para mostrar para vocês como que ficaria, né, essa maquiagem aí no final. Então, essa foi aqui a minha proposta, né, de maquiagem para os olhos. Olha como é que fica bonito. E olha só como que a gente traz definição para o olhar dela e traz também um pouco mais de alongamento para os olhos. Olha, eu vou tirar aqui a minha técnica de olhos. Então, quero que vocês observem aí, olha, a técnica de olhos feita, como que esse olho parece que ele é um olho um pouco mais largo. E aí, por último, eu dei uma definida melhor aqui no lábio dela. O lábio dela tava sem um arco do cupido aqui mais definido. Então, eu só dei uma definidinha aqui melhor no contorno labial dela. E essa daqui seria a minha proposta de maquiagem aí, através do meu mapeamento estratégico de beleza para essa modelo, para essa cliente. Lembrando que aqui eu não tenho o desejo de imagem dela, mas essa seria a minha proposta de maquiagem, seguindo os passos de mapeamento estratégico de beleza feito e também seguindo a minha proposta, o que eu gosto também na maquiagem, o que eu gosto de realçar na maquiagem, tá? Então essa daqui foi uma pequena amostra do nosso mapeamento estratégico de beleza. Claro que o mapeamento ele é feito com muito mais etapas, de uma forma muito mais aprofundada, mas eu quis trazer aqui para você e eu tenho certeza que com um pouquinho que você aprendeu aqui hoje, você já vai conseguir aplicar aí nos seus próximos atendimentos, aplicar nas suas próximas maquiagens e você vai ver que quanto mais você fizer esse mapeamento estratégico de beleza, mais segurança, mais confiança você vai ter na hora de fazer as suas técnicas de maquiagem, entregando um trabalho para sua cliente, para sua aluna completamente personalizado, um atendimento muito mais personalizado, podendo cobrar muito mais caro pelo seu serviço, porque você está trazendo algo completamente exclusivo para a beleza de cada uma delas. E já vou deixar aqui para você também meu convite, não deixe de clicar no link que está na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o curso JDM, Jornada da Maquiadora, onde você vai aprender isso daqui e muito mais coisas. A gente tem um suporte muito próximo, acompanhamento muito próximo e em breve o nosso valor vai ser reajustado. Então eu indico para você que está pensando em entrar para esse mundo da maquiagem, conseguir ganhar mais pelo seu serviço, você está querendo ter esse acompanhamento, esse suporte super próximo com uma formação para você sair do zero até realmente você viver da maquiagem, não deixe de clicar no link que está aqui abaixo do vídeo para fazer sua inscrição o quanto antes e já começar saindo na frente de vários maquiadores, tá? A gente se vê muito em breve no nosso próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu curtir pra mim e também já aproveita para se inscrever aqui no canal. Sempre temos conteúdos novíssimos e maravilhosos saindo aqui pra você, tá bom? Um super beijo e até a próxima!